Viva Jesus em nossos corações para todos sempre. Este é o Apocalipse, capítulo 14, versículos 6 a 12. E vi outro anjo voar pelo meio do céu, e tinha o Evangelho eterno para o proclamar aos que habitam sobre a terra, e a toda a nação, e tribo, e língua, e povo, dizendo com grande voz: temei a Deus e dai-lhe glória, porque vinda é a hora do seu juízo. E adorai aquele que fez o céu, e a terra, e o mar, e as fontes das águas. E o seguiu outro anjo, dizendo: Caiu Babilônia, aquela grande cidade, que a todas as nações deu a beber do vinho da ira da sua prostituição. E os seguiu terceiro anjo, dizendo com grande voz: se alguém adorar a besta e a sua imagem, e receber o sinal na sua testa ou na sua mão, também o tal terá de beber do vinho da ira de Deus, que se deitou não misturado no cálice da sua ira, e será atormentado com fogo e enxofre, diante dos santos anjos e diante do Cordeiro de Deus. E o fogo do seu tormento sobe para todo sempre. E não tem repouso, nem de dia nem de noite, os que adoram a besta em sua imagem, e aquele que receber o sinal do seu nome. Aqui está a paciência dos santos. Aqui estão os que guardam os mandamentos de Deus e a fé no Cristo Jesus. Estamos vendo o significado de Babilônia neste Apocalipse, que é o livro das profecias finais. Babilônia significa a igreja mundana universal, isto é, a parte podre de cada religião, a parte podre de todas as religiões deste mundo. A grande cidade, como já vimos aqui, é apresentada como sendo composta de 3 divisões. Assim, as grandes religiões do mundo podem ser distribuídas debaixo de 3 capítulos. A primeira, a mais velha e a mais espalhada, é o paganismo, particularmente simbolizado pela forma de um dragão. A segunda é a grande apostasia romana, simbolizada na besta. E a terceira são as suas filhas, isto é, as descendentes daquela igreja. Sob esta cabeça é que vem a besta de 2 pontas, representada nos Estados Unidos da América do Norte, embora não seja somente constituída por ela. Guerra, opressão, mundanismo, crê ou morre, do outro lado a busca do prazer, a conservação de muitos erros da velha igreja de Roma, identificam com uma triste e fiel exatidão grande parte das igrejas protestantes, constituindo também esta grande Babilônia. Idem o baixo espiritismo, o espiritismo que nada tem da pureza de Allan Kardec, de Flammarion, de Gabriel Delan, de Leon Denis e tantos pioneiros.
como aqui no Brasil, Leopoldo Machado, o legionário número 2. Infelizmente, vamos reconhecer, o espiritismo no Brasil se presta às maiores fraudes, às maiores loucuras, às maiores baixezas. Hoje, se alguém quer vender um terreno, consulta o espírito. Todos querem saber o seu futuro, então vão aos cartomantes e aos donos de bola de cristal. Se alguém quer saber se o irmão Zarura é honesto, vão aí para um terreiro qualquer e perguntam ao santo e ao pai de santo. Assim é o espiritismo na sua quase totalidade no Brasil. Um espiritismo baixo, um espiritismo que não é absolutamente a imagem daquele que está codificado pelo grande insigne Allan Kardec, e que foi completado brilhantemente por João Batista Rustin. Não é o espiritismo de Bezerra de Menezes, não é o espiritismo de Francisco Cândido Xavier e Valdo Vieira. Infelizmente, o baixo espiritismo é o que aparece aqui no Apocalipse como um flagelo da humanidade. Jesus me aplaude por dizer estas palavras, porque ele sabe que tudo isto é verdade. Ninguém pode brincar impunemente com as coisas da alta espiritualidade. Mais uma vista de olhos sobre alguns dos modos como a igreja mostra muito melhor porque também ela faz parte desta grande Babilônia. Isto é, a sua parte irreconhecível, a sua parte baixa, apodrecida, vilipendiada. Roma, tendo o poder, destruiu multidões dos que considerava hereges. Fez a Inquisição e levou tanta gente à fogueira, inclusive Joana d'Arc, que ela mesma depois canonizou. Então, afinal, o Papa é infalível ou não é infalível? Se é infalível, como permitiu queimar Joana d'Arc viva? Depois vem o arrependimento da ICAR e canoniza Joana d'Arc. Qualquer criança vê que isso não está certo. Mas a igreja protestante manifestou o mesmo espírito. Basta recordar de que a ser queimado pelos protestantes de Genebra sob a direção de Calvino. Quem é que pode contestar esta verdade? Os dissidentes, durante muito tempo oprimidos pela igreja inglesa, também aí figuram. Os quáqueres enforcados, batistas açoitados pelos próprios pais puritanos da Nova Inglaterra. Por sua vez, fugitivos de igual opressão da igreja inglesa. Mas dirão alguns, esses acontecimentos já passaram, isso tudo pertence ao passado, o passado morreu. Pode ser, mas a história não morreu, e o passado vive na história. Esses fatos provam que quando pessoas dirigidas por forte preconceito religioso têm o poder de coartar os dissidentes, não se podem eximir de usar estado de coisas que antevemos nos Estados Unidos, em cumprimento da profecia final do capítulo 13. Esta é a verdade. Recordemos também quanto se afastaram dos ensinos de Jesus sob outros aspectos. O Cristo mandou que seu povo não se agarrasse aos tesouros deste mundo. Mas a igreja popular, como corpo, mostra maior avidez de riquezas do que os próprios mundanos. Quantas igrejas não são dominadas por Mamon? E, entretanto, Jesus diz, não podeis servir a Deus e a Mamon, a Deus e a riqueza. Jesus diz ainda
Não queirais ser chamados mestres, rabi, mestre ou doutor da lei, porque um só é o vosso mestre, o Cristo de Deus. Fazer uma coisa destas é participar do mesmo espírito que levou homens ambiciosos a pretenderem ser a cabeça da igreja, sucessor de São Pedro, o primeiro Papa que nunca foi Papa. O vigário do Cristo, um verdadeiro Deus na face da terra. Todavia, quantos na igreja protestante, nesta imitação de Roma, adotam o título de reverendo? Na versão inglesa das Escrituras Sagradas, reverendo só se aplica a Deus. Santo e reverendo é o seu nome. Mas não contentes com isto, alguns ainda dizem reverendíssimo, muito reverendo. O Novo Testamento fala nos mais decididos termos contra adornos e extravagâncias no vestuário. Entretanto, onde havemos de procurar a ostentação das últimas modas, os trajes mais preciosos, os adornos mais faustosos, os mais ricos diamantes, as mais ofuscantes joias deste mundo, do que numa reunião de igreja romana ou igreja protestante num domingo agradável e society. Tal é hoje o estado do mundo religioso, que muitos, na prossecução da sua carreira, como advogados, médicos, políticos, reis do comércio, etc., procuram, pela entrada do contato eclesiástico, sucesso nos seus negócios, honra na sociedade, altos cargos no governo, posições lucrativas por toda parte. Triste, dolorosa, nefanda verdade, mas é a verdade. E muito mais do que isto se verá quando, como já explicamos aqui, a Igreja e o Estado se unirem na América do Norte, segundo eles querem, e uma profissão religiosa se tornar qualificação para cargos políticos. Adotar uma forma de piedade por esses motivos deve ser em extremo abominável diante de Deus. Estas mesmas classes, porém, são recebidas de braços abertos pelas igrejas. Por quê? Porque isso as torna ainda mais populares ou ricas. Babilônia é representada como traficando com as almas dos homens. Um costume comum na igreja inglesa parece aqui perfeitamente abrangido. Ali, lugares vagos são por vezes postos à venda. Quem mais oferecer, sem se atender às suas qualificações morais ou à sua posição espiritual, torna-se o proprietário dos rendimentos que competem à posição e o pastor do povo daquela paróquia. Vindo aos Estados Unidos da América do Norte, olhai para todas as artes e planos empregados para atrair as multidões, não para converter e salvar pessoas e suas almas, mas para ganhar patrocínio comercial, influência política, tirar vantagens materiais. O mais desastroso resultado de tudo isso é que o ministro de Deus tem de pregar coisas brandas, lisonjear os ouvidos da moda com fábulas muito agradáveis. É chover no molhado. Pregar o evangelho para distrair os ricos e poderosos. Esta não.
Era a vontade de Jesus que sua igreja fosse uma só. Orou para que seus discípulos fossem um, como ele e o Pai eram e são eternamente um. Porque isto daria poder ao seu evangelho, levaria o mundo a não descrer dele. Mas o que acontece em vez disso? Olhai para a confusão que existe no mundo protestante, igual a do mundo católico, igual a do mundo espírita, igual a do mundo judaico ou muçulmano. Olhai para os muitos muros de separação que os dividem numa colcha de retalhos, e para os muitos credos discordantes, como as línguas dos que foram dispersos na Torre de Babel. Convenhamos que Deus não tem culpa de tudo isso. Deus não tem nada com isso, porque não é o autor disso. E é justamente este estado de coisas que a palavra Babilônia, como termo descritivo, designa com muita propriedade. É evidentemente empregado para este mesmo fim e não como termo de censura. Em vez de se deixar excitar por sentimentos de ressentimento, quando esse termo é mencionado, o povo devia antes examinar a sua posição, para ver se na fé ou na prática é culpado de algum contato com a grande cidade, cidade da confusão, e caso positivo, separar-se imediatamente dela, ter coragem para isto. Por quê? Que a verdadeira igreja de Deus tem de ser uma virgem casta. É a definição de São Paulo na 2 aos Coríntios, capítulo 11, versículo 2. Porque a igreja que se ajunta com o mundo em amizade dúbia não passa de meretriz. É este contato ilícito com os reis da terra que a constitui a grande prostituta. Quem o diz não sou eu, é o próprio Jesus, no Apocalipse capítulo 17. Assim a igreja judaica, a princípio esposada com o Senhor, basta ver o profeta Jeremias, capítulos 2, 13 e 31, tornou-se uma meretriz. Quem o diz? O profeta Ezequiel, no capítulo 16, Velho Testamento da Bíblia Sagrada. Esta igreja, quando apostatou de Deus, foi chamada Sodoma. Quem o diz? Profeta Isaías, capítulo 1. Exatamente como a grande cidade Babilônia é também chamada no Apocalipse capítulo 11. A união ilícita com o mundo, de que Babilônia é culpada, é uma prova positiva de que não se trata do poder civil. O fato de o povo de Deus estar no meio dela, antes de ser destruída, é uma prova de que ela é professamente um povo religioso. Observem bem. Por este motivo, não será evidente que a Babilônia do Apocalipse é a professa igreja unida com o mundo? Seja essa igreja qual for, católica, protestante, espírita, judaica, muçulmana, mas avacalhada com o mundo, abastardada com os costumes mundanos. A queda de Babilônia vai ocupar toda a nossa atenção. É uma das passagens mais importantes do livro que fecha a Bíblia Sagrada. O livro que nos abre os olhos sobre o que vem lá até o ano 2000. Depois de sabermos o que constitui Babilônia, não será difícil decidir
o que significa a declaração de que Babilônia caiu. Babilônia caiu. Ora, como Babilônia não é uma cidade literal, a queda não pode ser uma queda literal. Já vimos que absurdo isto poderia representar. E além disto, entre a queda e a destruição de Babilônia, é mantida a mais nítida distinção pela própria profecia. Babilônia cai antes de ser lançada com ímpeto no mar, como grande mó e queimada no fogo. A queda é, portanto, uma queda moral. Porque depois da queda é dirigida a voz ao povo de Deus que ainda está em contato com ela. Sai dela, povo meu! E o motivo é logo a seguir apresentado. Sair para quê? Para que não sejas participante dos seus pecados e para que também não recebas as suas pragas. Pragas que ela vai ter de receber pela lei de causa e efeito, pela implacável volta, que é essa lei do retorno. Como diz São Paulo, que ninguém se iluda, Deus não se deixa escarnecer. Aquilo que o homem semear, isso mesmo terá de colher. Pode praticar suas infâmias, mas vai recebê-las todas de volta. Pode trair, mas será traído. Pode esmagar, mas será esmagado. O tempo não marcha em vão. Não sairás da prisão até pagares o último ceitil, que esta é a lei. Babilônia, portanto, ainda existe para pecar, que suas pragas são ainda futuras depois da queda. Os que fazem Babilônia se aplicar exclusivamente ao papado pretendem que a queda de Babilônia seja a perda do poder civil pela Igreja Papalina. Mas tal opinião não se coaduna com a profecia por vários motivos. É o que nós vamos ver amanhã, porque o nosso tempo hoje está praticamente esgotado. Sei muito bem que muita gente está adorando esta explicação, embora tenha a impressão de estar entrando assim na Amazônia, naquelas florestas impenetráveis. Mas é assim mesmo. Que o Apocalipse não é livro fácil de explicar, não. Por mais que a gente queira ser simples, não pode. Vai até um limite. O contrário desfigura a profecia. E não pode tirar uma vírgula nem acrescentar uma vírgula. E não pode deixar o plano da seriedade com que este livro tem de ser apresentado. É a última advertência, é o último aviso ao mundo em perigo, principalmente ao nosso Brasil. Mas se o Brasil souber Apocalipse, dominará o mundo. É o nosso desejo. Que a paz de Deus esteja com todos, agora e sempre.